criminoso e que era moleque. Não, mas então pode ser ladrão, mas desde que seja bom. Realmente nunca respondi as perguntas que você me fez. Você está escrevendo uma nova história conforme foi o slogan da sua campanha? O quadro Vai Encarar hoje apresenta o pré-candidato a prefeito de Cachoeiro, Bruno Ramos. E nós vamos conhecer suas ideias, propostas e vamos também extrair dele o máximo que pudermos. É um prazer, Bruno, estar contigo e vamos ver, vai encarar? Vamos encarar, estamos aqui. Obrigado pelo convite, Jackson. Sempre uma honra estar contigo. Bem, eu sempre pergunto ao pré-candidato por que ser pré-candidato, o que motiva, se existe aí um chamado sobrenatural, se existe uma iluminação, ou da onde que surge assim, eu vou ser candidato? Na verdade, né, Jackson, tem uma máxima na política que diz que ninguém é candidato de si mesmo, né? A gente não é candidato de nada se a população, se o povo, se os apoiadores, se a conjuntura política não permitir, né? Então, assim, para mim, foi uma surpresa, um sonho desde criança ser candidato a prefeito. Eu sonho em fazer o bem, a vida inteira procurei fazer isso. Acabou que o meu perfil, o meu estilo de vida sempre foi ser um cara que atuou com liderança em diversas áreas em que atuei e atuo até hoje. Então isso catapultou a minha vida para esse momento, né? Mas, só pegando a primeira parte da sua fala, ninguém é candidato de si mesmo. E é uma frase muito usada por todos, praticamente. Uhum. As últimas pesquisas, elas indicam, né, no seu caso, que ainda não há um recalque, né, que poderia dizer que o povo está desejando, né, se acoplar aos seus ideais. Isso baseado em 2 ou 3 pesquisas em que você está bem aquém dos demais. Isso lhe incomoda ou é um referencial para você verificar que você não é candidato de si mesmo? Não, eu não concordo com essa fala sua nesse sentido, porque é o seguinte, o único que está com 2 dígitos aí é um cara só e você tem os outros que estão ali muito próximos. Quem está com 8, o Alexandre que está com 17, né? Um cara que tem 6 mandatos consecutivos, que é altamente conhecido pelas pessoas. Então eu acredito o seguinte, não vejo problema, pelo contrário, eu acho que é bacana, é louvável, um cara que nunca se candidatou a nada, um cara que nunca dependeu da política, não vive da política, não tem nenhum tipo de ligação com política de maneira... só fui me filiar a partir de agora, recentemente, já tive uma passagem na Juventude Tucana no início dos anos 2000, quando eu fui para a faculdade, eu sou formado em Relações Internacionais pela UVV, e eu gosto de estudar política, mas voltando ao tema. Então, assim, eu acho que para um cara que nunca se candidatou a nada e de repente já está ali sendo considerado, porque uma coisa, a pesquisa, as atuais que apresentaram, elas não conseguem extrair uma mensagem importante de que existe espaço para mudança. Existe espaço para mudança. Eu poderia dizer que também ainda é cedo, seria isso? Eu acredito que sim, tanto para mim quanto para os demais pré-candidatos também, porque na verdade, uma frase que a gente que convive em grupos de WhatsApp com pessoas que militam na política, que estão na política, a gente tem ouvido muito falar que Vitor Coelho é um cara que não tem adversário. Não tem adversário. E se a gente for falar de Vitor Coelho, foi um cara que até as 2 semanas da vitória dele, estava em 4º lugar nas pesquisas, 3º lugar nas pesquisas, e subitamente reverteu o quadro. Quem está embaixo a tendência é subir, né? Quem está em cima a tendência é então, descer. Assim, é uma graça máxima também. Não me frustra, tá, Jackson? A gente tá aí dizendo assim, o povo ainda não teve nem como comprar a minha ideia, ouvir a minha ideia. Então eu até agradeço, porque esse é um espaço que oportuniza isso, né? Você votou no Vitor Coelho? Não só votei, quanto apoiei. A sua esposa apareceu muito na rede social
né, entusiasmada, todo mundo é Vitor aqui, é Vitor ali e tal. Por que isso mudou? Por que Vitor agora já não vale mais? Não, ninguém disse isso. Não vale mais. Se você vai escutar, é porque você tem uma proposta alternativa. Vamos um pouco mais para perto. Agora, janeiro de 2018, tem uma foto minha no meu Instagram, em que eu solicitei uma visita com o Vitor, fui no Palácio, né, ele e o Paulinho Miranda, apresentar um projeto chamado Eu Amo Cachoeiro, contendo ideias, propostas e estudos concernentes ao futuro da cidade. Então, agora, em janeiro, eu não desisti desse governo. E eu digo mais, uma coisa que eu disse a Vitor, está registrado nos anais do WhatsApp. Eu disse para ele, Vitor, se você fizer o que tem que ser feito pela nossa cidade, não tem nada que fazer na política. Então, assim, eu não acredito que Vitor é um cara imprestável ou o pior dos piores. Ele faz um governo mediano e eu acredito que o momento da cidade é que nós precisamos de um governo acima da média. Entendi. Mas, para fazer esse governo acima da média, qual é o seu plano ou uma ideia que poderia sugerir este governo acima da média? Ô Jackson, a gente está acostumado a acompanhar a política de Cachoeiro acreditando ou sendo convencido de que as soluções políticas emanam da política. Ou seja, os agentes políticos, os caudilhos políticos, as raposas políticas, os lobos políticos, têm dito durante pelo menos os últimos 30 anos o que é bom para Cachoeiro. E eu tenho escolhido pensar, né, eu gostaria até de falar muito mais sobre isso, mas para ser sucinto no tempo, eu tenho preferido pensar, Jackson, que as soluções para a cidade emanam do seu povo. É o povo que tem a solução, é o povo que sabe onde o cabo está apertando, é o povo que sabe onde tem o problema. Então, assim, eu comecei o ano dizendo, apresentando publicamente, através do projeto Eu Amo Cachoeiro, através das nossas plataformas, o que seria importante para Cachoeiro, e uma palavra que estava totalmente esquecida, totalmente abandonada, um tema, né, relegado ao ostracismo, que foi a palavra desenvolvimento, tem ressurgido na boca até dos meus adversários, gente que está aí tantos mandatos, que nunca se preocupou com o desenvolvimento da cidade, de repente está falando que tem a solução do desenvolvimento da cidade. Então, assim, a base é isso, a cidade precisa desenvolver. Qual é a vocação da cidade? Jackson, Cachoeiro é uma cidade industrial, né? Sucintamente industrial. É uma cidade que cresceu, nasceu e apareceu para o mundo. São duas, na verdade. A sua faceta industrial, que é o que movimenta a nossa economia aqui, e a faceta cultural, que hoje tem sido feito até alguns esforços, mas acredito de maneira errônea. Você fala cultural, não seria turismo? O turismo sim, o turismo é importante. O turismo é uma veia importante para Cachoeiro que não é explorada. Não é explorada. Ela é sugerida, é sugestionada, mas não é explorada. O turismo é explorado em Cachoeiro. Mas nós temos uma vocação industrial importante, a gente é um parque industrial importante, e forças políticas dos últimos anos têm buscado passar a mensagem para o Estado, para o Brasil e para o mundo, de que Cachoeiro é pura e simplesmente um curral aí agropecuário de menor importância. Não que a agropecuária não seja importante, é extremamente importante, mas nós somos muito mais do que isso. A gente tem perdido, Jackson, ao longo dos anos, a nossa capilaridade econômica. Cachoeiro sempre foi conhecido pelas grandes empresas aqui. Você tem a faceta aí, os esforços aí de Camilo Cola, né? O grupo Camilo Cola, a Aviação Itapemirim chegou a ser a maior empresa de ônibus da América Latina. O grupo Nassau, que é um grupo João Santos, que é nacional, tinha uma grande sede aqui, uma grande base que veio a frangalhos, a fracasso. E a gente foi um grande berço da área têxtil, né? Da área de confecção. A gente tinha um polo de confecção aqui. Então, ao longo dos anos, essa capilaridade econômica foi se perdendo e isso refletiu ao estado que nós estamos hoje. Nós vamos continuar, depois de um pequeno intervalo, com este assunto desenvolvimento.
prefeito de Itapemirim, Bruno Ramos. Bruno, você está falando que a vocação de Cachoeiro é industrial. E ao mesmo tempo você mesmo usou de argumentação de muitas empresas que foram praticamente, não vou usar a palavra falidas, mas foram desnutridas, foram erradicadas de Cachoeiro. E eu diria que a nossa vocação é mais comercial, do micro, pequeno e média empresa, que está dando sustentação, vamos dizer assim, ao pouco que temos. Está errado o raciocínio? Não, está certo, Jacques, mas eu diria o seguinte: a gente sempre ostentou o título de capital do Sul, né, capital secreta, e a gente sempre recebeu, né, o entorno, os municípios do entorno, para comprarem aqui. Né? Na verdade, quando você fala em pequenas e médias empresas, a gente está falando especificamente de comércio, do comércio local e da prestação de serviço. Aí você tem outros pequenos, e tem grandes também, porque Cachoeiro tem a Celita, e tem outras, né, cooperativa, o cooperativismo aqui é muito forte. A gente tem sim, outros, não estou me lembrando de um para citar aqui, mas eu sei que tem uma empresa que vende etiqueta lá no Monte Cristo, o cara vende para o Brasil inteiro. Então, assim, a gente é referência. Isso que sustenta a nossa economia. Mas a minha preocupação, Jacques, é o seguinte: vamos falar de comércio. Há 10 anos atrás, nós somos aqui vizinhos de Marataízes, né? Você passava naquela rua principal da Barra de Itapemirim, não tinha uma loja aberta, mixaria de coisa. 10 anos depois, agora você vai lá, a Barra é um centro comercial fortíssimo. Então aquela cultura dos nossos irmãos ali, da vizinhança, que vinham, pegavam o ônibus no sábado para comprar. Eu lembro que meu avô eu era dos anos 80, aí, meu avô foi gerente, trabalhou no armazém Calva ali do Amarelo. Então dia de sábado ficava ali, já tinha a rota certinho, o pessoal vinha, fazia a compra e levava para o interior. Então, as cidades ao nosso redor, você vai em Castelo, é uma potência hoje, em termos de comércio. Então, a gente vê o nosso centro da cidade aí, com um monte de loja para alugar, um monte de loja que, sabe, comércio definhando. Você verifica que a nossa principal atenção... Mas o que um prefeito ou um governo municipal pode fazer para salvar a iniciativa privada e seu progresso? O que um governo pode fazer? Jackson, Cachoeiro está sofrendo há anos com um sistema de PDM, por exemplo, emperrado. Isso é função, isso é papel do poder público. Você está dizendo que o PDM tem a ver muito com o desenvolvimento. Por exemplo, uma pessoa, eu não vou citar nome, que tem muito conhecimento, que atende clientes, me disse: Bruno, só nesse ano já abrimos 10 transportadoras fora de Cachoeiro, né? Porque o cara precisa de um escritório para ele tirar uma nota, para ele registrar ali e coletar o imposto para a cidade. Nas cidades do entorno, porque o PDM não permite que se instale um escritório de operação de uma transportadora ali. O cara não vai parar o carro na rua. O PDM, ele está tão engessado que ele está afugentando empresas de se instalarem na cidade. E a empresa, Jacques, que gera renda, que gera riqueza, é a base do desenvolvimento. Aí é onde estaria a responsabilidade do prefeito, no caso, e do governo. Por que o plano diretor urbano? Aí você traz o pessoal da área aqui, é um monte de conversinha fiada. Não, mas é porque precisa disso. Vamos fazer reunião, vamos discutir com a população. E nunca se discute nada. Ano passado teve a reunião do PDM aí, fizeram o lançamento para o povo ver. Nós estivemos lá representando o projeto Evolução Cachoeiro. Nos colocamos à disposição para ajudar a discutir o município. Tivemos no Ministério Público, entendendo onde está. Então, assim, isso trava o desenvolvimento econômico. Incentivos fiscais bem estabelecidos, atração, preparar a cidade. Nós temos técnicos incompetentes, então temos, sei lá... Não, nós temos projetos políticos incompetentes. Profissionais não. Pelo contrário, conheço muitos, vários, e pessoas que estão com a gente na nossa empreitada também. E o problema não é técnico, o problema é motivação e articulação política de maneira correta. Você não acha que um PDM favorece muito questão de recebimento de vantagens, não? Já ouviu falar? Você vai aprovar um prédio, né? Já, não vou dizer isso, o governante,
O cara pede 2 apartamentos para poder aprovar naquele lugar que não poderia aprovar. Exatamente por isso, porque eu também não posso fazer referência a Cachoeiro porque eu não conheço nenhum caso, não quero entrar nesse método. Eu estou falando de políticas públicas. Isso é fato. Eu fui fiscal da Prefeitura de Vitória durante 3 anos. Fui fiscal de obras, posturas... Mas isso existe, não existe? Claro que existe, isso é praxe. Então. O PDM tem que ser um sistema transparente que desemperre. Porque tem lugar aí que você fica imaginando como é que o sujeito conseguiu construir um imóvel X aqui, sem vaga, né? Você vai abrir qualquer negócio hoje, aí na liberação do documento. Tá certo, a prefeitura tem que fiscalizar, a prefeitura tem que cuidar do uso comum da propriedade, do bem, mas a sociedade, a cidade precisa de entender que é o seguinte: sem indústria, sem projetos políticos, sem um projeto de você receber essas empresas, a gente está perdendo já as empresas para Marapé, para Tiro Vivaco. É sobre isso que eu ia falar. Se você fosse prefeito ou viesse a prefeito, haverá incentivo, não esse incentivo que está posto aí, porque está mostrando que não está dando certo, mas um incentivo expansivo para que a empresa fique aqui ou venha para cá. Está faltando incentivo? Não tenha dúvida, nós faremos isso. Isso é um compromisso primário da nossa proposta. E a gente, com um pouco que a gente já falou abertamente, a gente já está movendo a máquina atual para se preocupar com esse caso aí. Fiquei sabendo de fonte, não apurei se é verdade, mas vou falar aqui na entrevista, que uma das ideias que a gente apresentou de vender a imagem de Cachoeiro para o Brasil, porque a gente tem essa vocação de receber indústrias aqui, já a gestão, não sei se é essa gestão, se é o governo do estado, já está com uma propaganda sendo veiculada na Globo News em São Paulo para buscar atrair indústria para cá. A ideia é nossa, que nós apresentamos ao mandatário. Apresentando que proposta de incentivo para... De incentivo para... Jackson, olha só, você viaja muito? Na minha mente só. Na sua mente. Não, mas você já... Quando a gente vai numa cidade, num ambiente, num estado, numa cidade, que é o nosso caso aqui, que você nunca foi, a gente tem um hábito, por hábito, no Brasil ou fora do Brasil, de observar, sim, né? E comparar. Comparar. Onde nós estamos. O que tem aqui que não tem lá? Pô, isso aqui tem um... Então, quando a gente fala em desenvolvimento de Cachoeiro, a cidade precisa ser preparada para receber o desenvolvimento. O primeiro passo é esse. Com os poucos recursos que ainda existem, a gente precisa primeiramente preparar a cidade. Um sistema de modal de transporte coletivo eficiente, que o nosso não é eficiente, é motivo até de discórdia, algumas pessoas dizem de corrupção, eu não tenho dados para dizer isso, mas se levanta a corrupção, se levanta incentivos fiscais. Nós temos um sistema de transporte coletivo ineficiente, uma logística que foi definhada. Você sabia que até os anos 70, até os anos 60, Cachoeiro era um grande entroncamento ferroviário aqui, que era um dos principais da ferrovia que operava no país. Isso foi sendo definhado. Acabou a ferrovia no Brasil? Não. Se permitiu ao longo dos anos que Cachoeiro fosse sofrendo essa depredação econômica, né? Então, só para finalizar, a gente tem várias universidades aqui, Jackson, de meninos que se formam engenheiros, que se formam arquitetos e advogados e vão embora de Cachoeiro. O êxodo intelectual de Cachoeiro é muito grande. Se todos esses cachoeirenses inteligentes, capazes, motivados, gente com capacidade intelectual para levantar essa cidade, permanecesse aqui porque tem renda, tem emprego e tem qualidade de vida, Cachoeiro é outra cidade, cara. Bruno, fazendo aqui um contraditório, um contraponto. Todos pré-candidatos recentes que foram e disputaram, perderam, e um só que ganha, e agora também a gente começa a nova jornada, todos parecem bem intencionados, como você, e apresenta teoricamente sempre algo muito positivo e bom. Mas me parece que quando se assume o poder, as coisas são diferentes. E, inclusive, aqueles que estão no mandato
costumam até dizer, não, falar é fácil, mas fazer é difícil. Vou dar um exemplo. Se você pegar o plano de governo do Vitor Coelho, Eu peguei já. tá, se você pegar, é muito bem feito. Fala em administração direta, por exemplo, né? Não se fala em terceirização, fala em administração direta, enfim, você vê ali algo que todo mundo comprou a ideia. Mas aí, quando vai para a prática, fica reduzido. Você não é mais um, você não seria mais um desses que são iguais e não diferentes? E como você pode provar que vai ser diferente? Jackson, eu sou mais um, sim. Eu sou mais um entre tantos. Não, eu digo mais um sobre a questão de mentalidade. Não, de mentalidade eu vou dizer o seguinte, o pouco que eu estou convivendo com a política, Jackson, que é recente, repito, fui me filiar recentemente a partido político, tem uma trava que emperra muito o processo, que são os compromissos políticos assumidos, não republicanos. Entendi. Quando a gente saiu do PSL, né, numa rápida passagem que a gente teve por lá, e nós entramos no PMN, alguns chamaram a gente de louco, pode ser até que a gente seja mesmo. A gente foi com um partido pequeno, sem expressão, que estava sem filiados aqui, e a gente iniciou um processo completamente novo. Acho que talvez, eu não mensurei, mas com certeza eu digo que nós somos um dos partidos que mais filiou pessoas. Quando o Vitor ganhou a prefeitura, uma das coisas que magoou muita gente, que apoiou, que acreditou nele como eu e como talvez você ou tantos outros, foi que a nossa esperança é que a cidade definitivamente entrasse com um cara sem barganha política, né? O cara entrou, até um dos fatos que eu elogiei, era só o PSB, mas o PCdoB, então o cara vai ficar livre para nomear sem ter que dar cargo para ninguém, né? O tal do toma lá da cá que Bolsonaro tanto fala, né? E aí, rapaz, quando a gente vê, logo na primeira leva aí do secretariado, um monte de secretário de fora, cara que não conhece a cidade, não estou falando mal das pessoas, entendam. Você está falando da política. Eu estou falando da política. Mas são pessoas que não têm afinidade com a cidade, não têm sentimento nenhum pela cidade, não conhece, não anda no dia a dia com a cidade e está aqui mandando na cidade. Então isso, rapaz, deixa a gente com a cólera muito grande, porque a gente espera que pessoas de... Nós temos quantas pessoas capacitadas aqui? Quantas pessoas que têm condição de conhecer os problemas da cidade e solucionar? Então, a gente escolheu um caminho, já que se a gente vai sair o vencedor ou não, é o povo que vai dizer e a vontade de Deus que vai ser soberana. E se a gente vai vir também, porque a gente é pré-candidato. Então, né? eu vou concluir em relação a isso. É possível, né? A Renata disse que sim. É possível que lá na frente haja uma coalizão, vamos dizer assim, de pré-candidatos com o mesmo pensamento para ir para o enfrentamento, o embate eu diria, com a máquina, né? Com o poder vigente. Né? Existe essa possibilidade de haver um entendimento ou está igual o Torre de Babel, ninguém vai se entender nesse assunto? Ô Jackson, da minha parte, a política é a arte da gente construir pontes e não muros. Né? Eu já tenho aberto diálogos com os demais pré-candidatos, com quase todos eles, conversar e salutar e aglutinar as ideias e buscar o que é melhor. Sim, a única coisa que nós não vamos fazer, que eu, Bruno Ramos, não vou fazer, é subjugar um projeto político que a gente desenhou, que a gente preparou, a interesses alheios aí, obscuros e que a gente não esteja alinhado. Não, logicamente, isso eu não vou fazer, até mesmo porque, Jackson, essa frase eu gostaria que fosse frisada na minha fala contigo. Eu não tenho ambição nenhuma pelo poder, eu não tenho nenhum tipo de necessidade de me envolver com a política, eu sou um cidadão do povo comum, filho de um policial militar, filho de uma dona de casa, de uma assistente comercial, que está indignado com tudo aí. Se eu estou entrando na política, estou vendo que esses caras estão há tantos anos não estão fazendo, não faz sentido para mim eu subjugar o meu projeto. Agora, isso não significa que a gente não está aberto ao diálogo, que a gente não acredita... Vai chegar a algum entendimento, se for o caso. Com certeza, esse é o caminho. Bruno, eu agradeço a sua presença, né? Foi muito importante, esclarecedor para conhecer o seu temperamento, conhecer as suas ideias, conhecer tudo que você expressou nesse momento. É pouco tempo, mas a gente vai encerrar e teremos outras oportunidades para outros debates
neste nível. Estou sempre à sua disposição, mais uma vez grato pelo convite e espero, assim, com o nível de alcance que o seu veículo tem, que a nossa persona, que o nosso projeto, pelo menos um pouquinho, seja mais alcançado pelos cidadãos cachoeirenses. Se Deus quiser.